Oi, oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui para o canal, mais um vídeo aqui de tutorial de decoração e também a gente vai fazer um bolo de andar, tá bom? A decoração de um bolo de andar. Como de costume, como vocês sabem, sempre faço a hidratação, o tingimento antes, né, de vir fazer a decoração, porque esse processo demora mais. Mas tem alguns vídeos aqui no canal que eu mostro como é que eu faço a hidratação, o tingimento. E esse aí eu já deixei já pronto, tanto o chantininho, né, ele já hidratado e tingindo. Então, gente, vamos lá para a decoração. Fiz o tingimento em 3 cores, tá? Um azul mais forte, que foi um azul royal, tá? Que eu coloquei pouco para dar esse primeiro tom. Depois eu coloquei um pouco mais de chantilly nesse azul para clarear um pouco. E depois eu vim com o amarelo. Tive que fazer essas 3 cores, que foi a cor que a cliente pediu, tá? Então, eu fiz essas 3 cores. E também, gente, fiz também essa cor laranja, né? Que foi a última cor aí. Eu até tinha esquecido, porque assim, eu gravo e depois faço o áudio. Aí, quando eu venho falar, eu às vezes esqueço. Mas fiz também essa cor aí laranja. E esse bolo, gente, vai ficar muito bonitinho, porque quando tem essa mistura, né, de cores, fica um degradê muito bonito, como vocês vão ver aí. Esse bolo vai ser um bolo também da nossa promoção, né? Que vai ser um bolo de andar. Ultimamente eu posto só vídeo de bolo de andar aqui, como vocês vê, né? Então, normalmente, a maioria das minhas encomendas são bolo de andares, porque quando eu lanço uma promoção, graças a Deus sai bastante. Então, é mais assim, quando eu lanço uma promoção de andar, a maioria, 70%, é nessa promoção que eu faço a decoração, né? Que são bolo de andar. Quando eu lanço a promoção de kit, eu posto mais em relação ao kit. Mas, graças a Deus, está saindo bastante esse bolinho da promoção, que é um bolo de 2 andares. Então, gente, tô fazendo aí, né, o alisamento. Olha o degradê, como ficou bem bonito. Eu gosto sempre de alternar as cores do mais escuro, né? E vou alternando, vou colocando uns tonzinhos mais claros, né? Só que esse modelinho aí, eu acharia mais bonito se fosse com 3 cores só. Mas como ela optou, né? No caso, eu acharia, eu dei até a opção a ela de 3 cores. Mas ela não quis, né? Que seria o azul, amarelo e o laranja. Mas ela quis também esse tom aí, esse tom de um azul mais escuro. Mas é como o cliente quer, né? Não é do jeito que a gente quer. Então, também ficou muito bonito o resultado final. Sempre gosto de fazer com calma essa parte do alisamento, quando existe o degradê, para que as cores não se misturem e venha a estar dando outro tom, né? Quando se junta as cores. Então, eu gosto de fazer com mais cuidado, com mais calma, para que essas cores não se misturem. E aí, eu vou estar tirando a quina do meu bolo, né? Como de costume. Vou deixando bem lisinho a parte de cima. Caso vocês tenham alguma dificuldade em fazer o alisamento, é porque vocês não fizeram a hidratação corretamente, tá? Então, é bom sempre deixar o chantininho bem hidratado com leite condensado, que eu costumo fazer com o leite condensado, a hidratação do chantininho, porque ele fica mais cremoso, tá? Mas vocês podem optar por água gelada ou com o próprio líquido do chantilly. Eu não gosto de fazer com o líquido do chantilly porque é mais caro, né? Vai encarecer mais a receita. Mas ficou bem perfeito. E aí eu vou estar usando agora o meu pincelzinho de silicone para dar o acabamento em cima, tá? E aí, gente, vocês também podem estar optando por espátula, outro tipo de pincel para colocar em cima. Vocês também poderiam colocar na lateral também usando esse pincel. E olha o resultado desse degradê, gente. Ficou a coisa mais linda, né? O bolo no fim ficou uma maravilha. Esse tema é um tema masculino. Vai ser tardezinha, só que é para um homem. E aí, a cliente pediu um bolo assim, com degradê embaixo.
e ficou muito bonito. Eu particularmente gostei muito do resultado final. E aí eu vou fazendo a sobreposição com os caninhos. Essa parte tem que ter muito cuidado, tá? Quando for fazer a sobreposição, para que os canos fiquem todos iguais. E também com uma distância entre um e outro, para que o bolo ele não venha tombar, tá? Então, tem que ter muito cuidado nessa parte. E aí, vocês podem estar usando esse pega-balão, só que é um pega-balão mais grosso, vocês encontram em casa de festa, tá? Não é aqueles fininhos que vem no pacotinho, não, gente. Esse aí é os pega-balão que a gente encontra por unidade, tá? Então, aí vocês vão em casa de festa e vocês encontram com facilidade. Então, aí eu fiz minha sobreposição, né, os caninhos. Gosto sempre de fazer, se caso os bolos forem maiores, eu vou colocar mais caninhos dentro. Mas como o bolo é pequeno, em cima não há necessidade. Então, aí o bolo ficou assim, perfeito, lindão. E agora, para completar, eu vou fazer uma textura aí também na lateral, que ficou a coisa mais linda. Esse bolo poderia terminar aí mesmo, que ficou a coisa mais linda. Ficou bem hidratado, ficou bem texturizado. Então, quando a gente vê um resultado desse, a gente fica encantada. Eu, pelo menos, fico encantada. Cada bolinho que eu faço, cada decoração é diferente uma da outra, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com bolos assim, com diferentes cores, diferentes texturas, porque fica um resultado muito bonito. E é bom a gente sempre fazer uns bolinhos diferentes, não ficar sempre nos mesmos, né? Nas mesmas decoração. E aí, gente, eu vou para a parte de cima, já tinha feito meu guindaste, já fiz aqui, né, a sobreposição, como vocês acabaram de ver. E agora eu vou fazer o bolinho da parte de cima, como de costume, aplicando na lateral, depois eu vou para a parte de cima, aliso, e é isso. Nessa daí eu coloquei, nesse bolo de cima, eu coloquei 2 tons, né, que foi o laranja, que foi já para unir com o bolo de baixo, porque como a gente terminou com laranja, a cliente pediu que o de cima fosse laranja e terminasse com a cor amarela, tá? Então, aí assim eu fiz e também ficou muito bonito o resultado. Tô mostrando aí pra vocês como foi feito. E aí, gente, ficou faltando chantilly, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu vou alisar e esse excesso do amarelo eu vou jogar em cima. Eu sempre faço dessa forma para não bater mais chantilly, tá? Eu gosto de fazer assim porque eu sei que dá certo, tá bom? Agora sim, vocês que são iniciantes, quem é iniciante e me assiste aqui, bata mais um pouquinho para que o bolinho de vocês não fique faltando e nem venha ficar torto o bolo de vocês, tá bom? Então, aí vocês veem que dá super certo. Eu alisei, né? E vi que ficou o excesso, sobrou chantilly, né? Ficou o excesso. E aí, eu coloquei na parte de cima e deu super certo. A gente tem um pouco de dificuldade de colocar, porque a gente fica, né? Tentando raspar ali o chantininho para poder dar. Tudo para não bater um chantilly novamente, porque no caso aí eu iria bater, eu acho que nem 100 gramas, né? Nem 100 ml. Então, eu preferi alisar e o excesso eu coloco na parte de cima. E deu super certo, como vocês estão vendo aí. E o nosso chantininho continua hidratado, tá? Coisa mais linda, né? Bem viva as cores. E também nesse bolo eu fiz uma textura para complementar, né? Para ficar também igual à textura do bolo de baixo, que foi a mesma espátula que eu utilizei. Essa espátula, vocês podem até perguntar, mas eu não tenho a numeração. Eu simplesmente comprei assim, achei bonita e comprei, mas eu não tenho numeração dela, tá? Mas aí vocês podem comprar, tirar print, né? Ou ver o vídeo novamente e comprar igual, tá? Vocês podem mostrar lá ao vendedor, a quem estiver atendendo vocês, e aí vocês mostram e ele vai mostrar para vocês qual é essa se tiver lá no estabelecimento, né? Mas eu acho que sim, porque eu acho que essa daí é uma das mais fáceis de se encontrar, tá? E aí eu vou tirando a quina do meu bolo para poder ficar bem bonitinha. E é isso, gente, é bem simples a gente trabalhar com bolos em chantininho, é mais prática. Vocês têm que treinar para poder dar certo. E aí, a gente treinando, né, a gente consegue chegar à perfeição, né? Mas
no início não era assim. Era bem difícil eu trabalhar com chantininho até então, porque eu trabalhava também só com pasta americana. E depois os clientes ficou pedindo cobertura em chantininho, né? Quando foi o auge. E aí eu tive que aprender. E aí terminei o meu bolinho da parte de cima. Vou fazer a minha sobreposição, como vocês sabem, né? Eu sempre faço minha sobreposição. E aí vou concluir o bolinho aqui com vocês, mostrando aqui, vou colocar uma musiquinha e vou deixar vocês assistindo aí o restante do vídeo, tá bom? Lembrando que eu sempre faço arrastando nessa sobreposição. Quando eu puxo o bolinho de cima, eu sempre arrasto, tá? Pra não ficar feio o acabamento. E aí eu tô vendo o lado mais bonitinho, né? Pra ficar à frente do nosso bolo. E vou deixar vocês assistindo, tá? Espero muito que vocês estejam gostado mais desse vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa teu like, já deixa teu comentário, compartilha para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui está sendo muito bom em entregar para mais e mais pessoas e mais vidas ser abençoada. Pois o meu intuito aqui é ensinar vocês, tá? Quem é iniciante ou mesmo as pessoas que já estão aqui, né, na área de confeitaria e quer uma dica de bolo, quer uma orientação a mais. Mas esse é meu objetivo de ensinar, tá? Quando eu criei o canal, foi com esse intuito de ensinar. Então, sejam todos bem-vindos, quem tá chegando aqui aos poucos, sejam muito bem-vindos. Já deixa teu like aí, bastante comentário. E é isso, meus amores, vou deixar aí com vocês o restinho desse vídeo aqui que eu fiz com muito carinho para vocês. Vou aplicar o topo e finalizar. Então, fica aqui comigo até o fim. E para quem tem dúvidas sobre os tamanhos das formas, esse diâmetro do bolo de baixo é 18 por 10, porém quando eu fiz o recheio, né, e coloquei, fiz a prensagem, ele aumentou um pouco mais, então em torno ficou aí de 11 centímetros, então de baixo ficou 18 por 11 e o de cima ficou 12 por 11, tá? Só para vocês ficarem cientes aí dos tamanhos das formas. Então vamos para a finalização desse bolo maravilhoso no tema tardezinha.